Então, nosso programa tá de volta e que tal um bolinho de fubá para esquentar um pouquinho assim a sua tarde? Muito gostoso, viu? Vale a pena. Apesar das temperaturas estarem assim muito oscilando, né? A gente não sabe se faz calor, se faz frio em pleno inverno, mas um bolinho de fubá vai cair bem em qualquer ocasião. E esse daqui a gente ainda vai colocar para incrementar um monte de pedaço de goiabada. Gente, fica uma delícia esse bolo. Vamos então colocar em prática o que você vai precisar. Ovo, leite, fubá, farinha, açúcar. Ingredientes simples que a gente costuma ter no nosso dia a dia na despensa e que são fáceis, né? E são bem baratinhos. Então você tem uma receita aqui bem em conta. Ovos no liquidificador. Vamos colocar leite, óleo. Aqui o legal é você usar até um óleo de girassol, aqueles óleos para salada, que eles são mais levinhos. E açúcar. Vamos colocar toda a quantidade de açúcar. Tampa. Vamos colocar aqui dentro. Encaixe. Cadê o encaixe do liquidificador? Assim. Vamos bater. E aos poucos eu vou misturar aqui pelo buraquinho de cima o fubá, tá? Então vamos lá, vamos fazer um barulho aí em casa. Vamos lá? Vou transferir todo aqui para uma outra tigela, porque eu vou bater a parte a farinha de trigo e o fermento. Isso vai fazer que o bolo fique um pouquinho mais fofo, tá? Então a gente vai batendo aos pouquinhos. Nunca jogue a farinha de trigo totalmente assim, né? Direto num bolo, tá? Geralmente a gente só faz essa receita da farinha de trigo direto na massa para massa de salgadinhos, que é a maneira de fazer. A farinha em outros bolos, ela tem que, em outras massas, né? Ela tem que ser incorporada aos poucos para que ela fique do jeito certo. Você bate, ó, coloca mais um pouco e vai acrescentando assim, porque é a maneira que vai deixar o seu bolo mais fofinho. Às vezes você vê uma receita, mas o modo de preparo é muito importante. Às vezes você vê uma receita que basicamente os ingredientes são os mesmos, só que na hora de você fazer o modo de preparo, você tem maneiras diferenciadas, né? Por exemplo, quando você misture os ovos, ou então pede os ovos com as claras batidas em neve e as gemas à parte. Então você tem que ficar atento a todo esse modo de preparo para dar certo. Por último, o fermento em pó. Nesse caso aqui no bolo, você pode usar a farinha de trigo com fermento, tá? Nesse caso desse bolo aqui, dá certo. Pode usar a farinha com fermento e aí você não precisa acrescentar o fermento à parte. Vamos colocar aqui um tabuleiro untado e enfarinhado. Faça isso antes de começar a receita, tá? E já aqueça o forno em 180 graus. Isso é sempre muito importante de você fazer a cada receita que você vai levar ao forno, tá? Raramente você tem uma receita que não vai pedir um forno pré-aquecido. Então fique bem atento a isso. Forno pré-aquecido é pedido na maioria das receitas. Uma delícia que tá isso aqui, tá cheiroso, porque o fubá tá cheirosinho também. Então, untado, manteiga enfarinhado com farinha de trigo e vamos colocar a nossa massa. Tá bonita, bonita mesmo. E aí, para incrementar, assim já estaria bom, né? Dessa forma, já estaria muito saboroso. Só esperar ao forno
ia ser aquele bolinho de fubá simples. Tem muita gente que gosta de misturar no bolo de fubá a erva doce. Aí fica assim muito de acordo com cada pessoa, tá? Eu, por exemplo, não sou muito fã da erva doce no bolo de fubá, não. Mas tem gente que adora e costuma fazer e dá certo. Então, aqui nós vamos colocar pedaços de goiabada. Olha que espetáculo. Tá? Ficar dentro do bolinho. Isso aqui vai ficar um espetáculo de gostoso. Não tem como dar errado, viu, gente? É só usar a criatividade, usar a gordice, fala. Fica muito gostoso, dá um toque especial ao bolo, tá? Incrementa e fica assim, não só um bolinho já para tarde, fica como se fosse uma sobremesa, tá? Você pode usar dessa forma como se fosse uma sobremesa. Com uns pedacinhos. E ele fica depois bem bonito também. A goiabada vai derretendo no meio a massa aqui, vai ficar muito gostoso. Já deu pra ver? Vou botar umzinho nesse cantinho aqui. Olha só. E aí vai pro forno, 180 graus, meia hora. Meia hora, 35 minutos, vai depender muito do seu forno em casa. O meu já tá aqui pré-aquecido. Tem que ser pré-aquecido, senão o bolo vai dar uma solada legal, aí não fica, né, gostoso. Então, 180 graus, 30 a 35 minutos, depende do seu forno em casa, tá? Esse ele tá um pouquinho mais fino, dependendo da forma que você for usar, preste bastante atenção nisso. Enfia o palitinho que não tem erro. Colocou o palitinho de dente e puxou, ainda tem um pouquinho de massa no palito, ainda não está bom, tá? Então, até às vezes a gente precisa regular o nosso forno. É muito importante a gente perceber isso. Se colocou o palitinho e ele saiu sequinho, pronto, seu bolo já está do jeito que precisa. Gostou da dica? Então aproveite, porque é uma ótima receita para qualquer ocasião, de um lanche da tarde até uma sobremesa. Se você fatiar esse bolo em quadradinhos, né, de acordo com cada pedacinho de goiabada e servir com uma caldinha por cima, um coulis, alguma coisa assim, pronto, você já tem uma sobremesa também muito gostosa. Aí vai falar assim, mas bola de fubá para sobremesa? Pesquisa que você vai ver que em altos restaurantes aí do mundo inteiro servem sim muita coisa feita com o fubá. O nosso famoso fubá pode virar uma delícia da maneira que você faz. Então pode apostar que dá certo, viu? E fica muito saboroso. Daqui a pouco a gente volta, não sai daí não, porque tem muito mais aqui no programa para você.